Carolina Castro. Caroline. Ana Caroline. Ana Caroline. Ana Caroline. Ah, Ana Caroline. É Ana Caroline. Porque no Ana com Instagram... 2 N's. Ela Instagram esconde. Caroline Castro é o nome artístico. Carol Castro. É Carol ou Caroline? Caroline Castro. Ana Carolina ou Caroline Caroline. Caroline Castro. Caroline Castro. Tá. O que aconteceu no nosso último podcast? O convidado veio todo preparado e... Trouxe Foi, Juliette. foi muito lindo. Só que no final o áudio não tava funcionando. Tinha em torno de 20 pessoas na sala, parece. Mentira. Mas, porque o áudio ficou muito estranho, mas a gente gravou um podcast fenomenal, né, Pior mano? que foi bom, pior que foi bom mesmo. Mas não era pra ser, se Deus quiser. Era o meu designer, o Thales, que fez aquela identidade visual pra mim. Aham. Era o Cid Moreira. Ele Ele tem a voz assim? A gente zoou ele, fez ele ler a Bíblia, fez ele fazer um monte de coisa. Nossa. E perdemos o áudio todinho. Então bora. Bora. Agora vai dar Começar certo. agora, né? É. Vai. Não, começou, já né? tá já valendo, começou. já começou. O podcast é esse aqui. A Carol tá esperando, gente, uma entrevista. Ela tá esperando assim. E aí, É assim, vamos lá, vamos começar. Uma cidade. Mas a nossa ideia é o bate-papo. A gente tá Entendi. sem nome no podcast por enquanto. O podcast. O podcast. A O gente podcast. tinha. Por Pod enquanto trash, é. né? Podcast é bom, mano. Pod trash. Podcast é bom. Pod Trash trash é é lixo em massa, inglês. Pois é, mas você acha isso bom? Mas, É tipo assim, é porque... Vocês me convidaram pra isso? Não, então pode ser Ameba Cast. Ameba Cast. Tipo assim, tem a Ameba Cast, Ameba Showcast. Ameba Talk. Ou então... Tal que eu Ameba- gosto, hein? Ameba Como que é? Talk. Eu pensei em um muito bom, mano, que chama... The Night Show. Já ouviu falar nesse? The Noite Show? The Noite Show. Do Noite Será que Gentili? pega? Ah, não sei. Vamos Quem ver. sabe, quem sabe. Galera, estamos aqui hoje com Caroline Castro. Aê! Caroline Castro. Quem você é, Carol? Conte pra nós quem você é. Ela não sabe, mas existem pessoas que não te conhecem. Ah, até parece, Tem, né? mas Existem- apesar de existem- estar estourado no cenário goiano, Estouradíssima, outros Caroline estados, Castro. né? Aí a gente quer saber um pouquinho. Tá. Minha profissão? Não, A cidade que você está falando. Quero saber quem é a Caroline Tá Castro. bom. Tá, meu nome é... Gente, é muito estranho se apresentar pra uma pessoa que a gente já se conhece, né? Olha Então pra tá mim, então bom. fala assim, É, você não conhece o você Ceará. não conhece a fundo. Tudo bom? Gente, fiquei com vergonha mesmo. Nossa, vocês estão me intimidando. É, assim, não relaxa. Não, Não, vamos quebrar não. assim, ó. Quem que vai ganhar o Big Brother hoje? Vamos ver. Cara, eu acho que quem vai ganhar o Big Brother... Sou eu, tô dizendo. Não, eu acho que é o Gilberto. Merece. Acho que é o Gilberto. Gilberto. Eu não sei nem quem é. Você Mas- vê Gilberto na rua, Não, passa. depois a gente abrange esse Tá bom, assunto e vamos... tudo bem. É porque eu já peguei até fôlego pra falar, não sei se vocês separaram, entendeu? Vamos saber quem é você. Vamos lá. Gente, eu vou conversar olhando pro microfone. Pode né? ficar à Fiquei com vontade, muita fica à vergonha do vontade. nada, eu fiquei tímida, eu Não, fiquei intimidada. solta pra gente. Várias câmeras espalhadas. Temos Sabe- três sabe câmeras o que hoje, é? agora. Sabe o que é sinal? Que vai estourar o podcast. Amém. Vai ter muita tomara. gente. Amém. Vamos lá. Eu sou a Caroline Castro, na verdade sou a Ana Caroline Rodrigues de Castro, mais conhecida como Caroline Castro, porque foi um codinome artístico. Eu achei que a sonoridade dele era melhor, Caroline Castro. Eu concordo. E também porque muitas pessoas procuravam aquela atriz Carol Castro Castro. e foi meio que estratégico pra galera me achar mais rápido, Caraca. Perfeito, né? viu? Sempre fui marqueteira e nem sabia. Inclusive, eu fui tentar te achar pra dar uma Stalkeada. estudadinha, né? Dar uma stalkeadinha. Realmente, Caroline Castro já aparece fácil, né? Aí, ó. Sem precisar colocar arroba não fala, os trenzinhos tudo Aí, ó. lá. É porque você vai pesquisar meu canal no YouTube. É engraçado porque esse nick do Instagram, Caroline Castro, ele é recente, porque antes era Caroline Castro Foto. Inclusive, meu nome era Caroline Castro Foto pras pessoas. Caroline você Castro ver. Foto. Nossa, nossa. Só que o que aconteceu? Eu pesquisei quem era a dona do Caroline Castro, eu entrei em contato com ela, era uma arquiteta. E aí comecei a conversar, me vende o nome e tal, é importante pra minha carreira, não sei o quê. Aí ela pediu um preço muito exorbitante, não dava pra eu pagar. Aí assim, gente, sério. Não, quanto que ela pediu, Gente, cara? que loucura. Acho que foi R$1.000, alguma coisa assim. Caramba, só pra você trocar o nome com nome? ela. Caramba, Meu, a gente cobra muito mais. Tem agência especializada só pra nisso. fazer isso? Exatamente, Jesus, pegar que loucura. o primeiro nome dos artistas, Não né? sabia. E eu tô assim, falando como um artista muito famosa Ah, aqui, não, tudo mas, bem. Não, mas se você, o pessoal acompanhar, vai ver que você... Amém, pela Amém. fé eu sou. É. E aí, aí beleza, eu falei, não, eu vou esperar um pouco pra poder comprar. Aí, tipo assim, do nada, cara, na outra semana ela entrou em contato comigo, falando... Apertou. Não, falando... Exatamente, ela falou assim, É. cara, eu bati minha moto.
Não, foi praga, eu não fiz Né? isso. Quanto que era? 200? Eu bati minha moto, assim, se você tiver R$600, que é o preço de consertar, eu vou te dar, a gente troca. Eu falei, nossa, eu vou te transferir agora. Aí foi assim que eu peguei o Caroline Castro pra mim. Que loucura, é negociando o nome no Instagram. Caraca, Né? que massa. Que massa. Eu não sabia. Não. Eu não sabia que nem comprava esse trem de nome. Pra mim tá lá assim, que loucura. Tem gente que vende o verificado também, né? Eu não sei como. Ah, eu já vi falar que o verificado você compra também. Você paga R$7.000 e as empresas... É a média, né? E as empresas jogam seu nome em várias matérias e tal, várias revistas, porque é assim que o Instagram reconhece, né? Loucura. É um investimento, né? Que a pessoa às vezes faz. E você acredita que veio o Ian aqui gravar podcast, um cliente meu, um médico, tá criando podcast também nesse formato. E aí o amigo dele que veio conhecia outra ameba, mano. Sério? Você Não é acredita? possível. Tá Juro. falando? É E que era não é designer o cara. Olha, Ameba Produções. Olha! Que Você trela, velho. acredita? Esse Eu mundo é falei, não é pequeno demais. possível. tá De doido. Anápolis, de Eu Anápolis. não De Anápolis? aceito que exista outro no mundo aí. Infelizmente Não tem como. existe. Mas, E se você pesquisar ameba no YouTube, só dá mitose moeba, biose. negócio desse modelo. Tudo. Só as A professoras de moeba fazendo biologia. negócio. Gente, Carol, você já se apresentou completa? Não, só você falei falou que meu seu nome nome. é- Só falou Carol, então, contou a Ah, história da meu nome é moto que Caroline comprou. Castro, eu sou fotógrafa há 12 anos. Não vou ficar aqui falando meu currículo, porque eu acho que não precisa. Acompanha no Instagram. Eu sou fotógrafa. É isso. É isso. Sou fotógrafa, sou formada em jornalismo. Eu não sei mais o que eu falo, sou professora. Não, Você é ó. educadora também, É. ajuda as pessoas É porque é muito ruim se a gente ficasse definindo umas Sim. coisas. Né? Então, É eu vou mais falar estranho. por você. A Vai. Carol, ela fala muito sobre criatividade, branding, ela tem isso muito forte, né? Ela tem um workshop chamado Sobre Identidade, que ela já passou o Brasil todo Olha, falando E desse algumas, workshop. algumas cidades do exterior também. Amém, Ó, rapaz. sério? Já É. deu workshop no exterior? Mentorias, né? De grupinhos, Ah, assim, mas já é um passo. Mas já é Nossa, tá fácil. doido, tá maravilha Não isso passa. aí. E a Carol tem esse workshop muito famoso, agora tá no Online. online, né? Por causa da pandemia e tal. E o seu workshop foi um impacto, assim, na identidade nacional dos fotógrafos, eu acho, né? Sim. Tipo assim, fotógrafos que estão começando na carreira, ela realmente deu uma transformada no mercado. Sim. O que você tem a dizer pra nós, Carol? Cara, o workshop ele surgiu justamente de uma vontade de abrir os olhos das pessoas sobre copiar as referências, ou seja, de querer ser a referência, porque quando um fotógrafo está começando na carreira, ele sempre vai buscar quem já andou um pouco. Então, pra pessoa que tá se arriscando na fotografia, pro fotógrafo iniciante, é muito difícil ele saber o que é repertório, o que é uma marca. Ele só quer ter o resultado daquela pessoa e muitas vezes ele acaba perdendo a própria essência, perdendo a identidade e gerando em si um alto grau de comparação, de ansiedade. Isso aconteceu comigo, foi algo que aconteceu no início da minha carreira. Queria muito o resultado de uma fotógrafa. E quando eu cheguei nesse resultado, eu tive uma crise de identidade, porque aquele trabalho não me representava. E aí eu comecei a temer que todos os fotógrafos passassem por isso. Eles, ainda mais quando vê esse boom de curso, então a galera tava aprendendo a ser uns como os outros. E eu vi o mercado se movendo assim numa direção que eu não acreditava. E aí eu resolvi criar um workshop que ia completamente na contramão de tudo que a galera estava ensinando. Então eu resolvi criar algo completamente na contramão do que as pessoas estavam fazendo, que era quando veio a onda dos cursos em que a galera tinha uma fórmula para você aprender o que ele fazia e como ele fazia. E eu pensei em um novo formato. E aí que eu arrisquei a primeira turma, que é um curso, eu até arrisco dizer que é um curso bem imersivo. Pra pessoa... Foi quando que você fez? 2018, foi a primeira turma. E engraçado, porque a primeira turma surgiu depois que a pessoa que me ensinou fotografia faleceu. Ele era bem novo, da nossa idade, só que, cara, ele me ensinou tudo. Ele não era a pessoa que gostava de ensinar, assim, porque a gente era muito próximo e tal, e ele me ensinava tudo, só que ele não era uma pessoa que tinha paciência pra ensinar e tal. E ele sempre me incentivava, tipo assim, ele tinha raiva das pessoas, tipo assim, o fulano, ele sabe fazer do jeito, ele tá fazendo igual a gente, mas não precisava, porque ele tem um estilo dele. E aí, assim, ele falou, você precisa ensinar as pessoas. Ele sempre falava que eu tinha esse dom e tal. Só que eu tinha muito medo. E como eu fui uma fotógrafa que cresceu sem ser aprofundada na técnica, eu nunca me acharia, tipo, digna de dar um workshop. Você tá ficando doida, você não sabe nada de técnica, entendeu? Então, a técnica eu aprendi completamente no feeling.
eu não parei pra estudar o triângulo de exposição, eu não parei pra estudar, tipo, a regra dos terços, não. Eu comecei a fazer tudo na prática. Foi assim, Foi dando certo. Mas foi assim dando que certo. vai, né? Assim que na prática que você vai... Sim. E aí o que acontece? Quando ele faleceu, eu falei, eu vou fazer isso em honra a ele, sabe? E aí eu fiz o Nossa. primeiro. Alimenta, né? Assim, Sim. você tem um... Um gás. Parece Aham. muito uma história de filme. Tipo, mas o mestre é do Kung Fu te ensinou, não parece? Na moral, Karate Kid. não parece? O Karate Kid da mas fotografia? mas é assim, né? Mas realmente, alimenta, você Sim. cria aquela vontade, né? Aí, só às vezes te interrompendo, Levan, quando que você começou a se apaixonar por fotografia? Porque você fez jornalismo, você foi durante a faculdade, Não. foi antes? Ixi, não. Assim, eu sempre... Sabe, sempre tem uma pessoa na turminha que tem uma câmerazinha. Então, eu tive várias câmeras. Na verdade, eu costumo falar muito sobre isso, que eu era uma criança muito criativa. Então, assim, eu sempre fui muito imaginativa. Nossa. E até legal, porque na época eu tenho um primo que cresceu junto comigo. E assim, a mãe dele, como a minha mãe foi uma mãe solteira, então eu ficava muito tempo sozinha. Uhum. E eu não tinha tantos privilégios, assim, de ter brinquedos que alguém comprava e dava um brinquedo caro, coisas prontas. E também a gente não tinha tanto... na verdade, não tinha acesso nenhum a telas. A gente tinha acesso a brincar na rua e tal. E eu acho que isso é uma coisa que corta muito a criatividade das pessoas hoje em dia, da nova geração. Vai ser muito difícil essa geração crescer criativa, porque elas não têm a oportunidade de fazer isso na primeira infância. Hoje um bebê que não sabe nada, ela já sabe domina mexer o no iPad. dominando o iPad, Exatamente. o celular do pai e da mãe. Eu acho que isso prejudica o imaginário infantil. Mas eu fui uma criança muito livre. Então, assim, eu tinha que me virar muito pra fazer minhas próprias brincadeiras e tal. Então, quando eu era pequena, eu sempre tive uma alma artista, assim. Eu gosto muito de brincar com isso, porque eu queria ser cantora quando eu era criança. Então, sério mesmo? esse dom não aconteceu. Não, mas Depois sério, ela vai dar uma verdade. palhinha pra nós. Então, no finalzinho, ela vai cantar Beleza. uma Sandy Júnior, que é tranquilo. Beleza. Eu quero fazer um falsete, entendeu? Mas assim, e aí eu criava os meus próprios palcos, assim, eu pegava... Esse primo, a gente cresceu junto, a gente nasceu no mesmo dia do mesmo ano, então a gente cresceu muito junto. A gente gostava muito de inventar coisas, sabe? Então a gente criou uma escola, tipo, a casinha do cachorro virou uma escola. Chamava Escola de Cara Nova. Olha, e ela lembra. E lembra de tudo. Caramba. Tipo, e era... Qual é o nome do seu primo? Desculpa. Felipe. Beijo, Felipe. Salve, Felipe. E aí, inclusive, hoje ele é publicitário, então você vê como isso Tá tudo no meio, tudo entrelado. Né? Tudo entrelado. E aí, a gente cresceu muito com essas brincadeiras. Esse amor pelo ensino também, pra fotografia vem agorinha. Mas o amor pelo ensino, eu lembro que eu vestia as roupas da minha mãe, o salto, que eu adorava aquele barulhinho do... Tac, tac, tac. Sabe? O salto. E aí eu colocava todas as mesas assim na garagem e eram todos os meus alunos. E aí tinham nomes dos alunos, você não tá entendendo. Caramba. E aí eu passava assim, e eu era uma professora brava. Hoje em dia eu sou o maior bocó do mundo, eu sou muito mansa às vezes. Botava ordem nas cadeiras. Eu pegava a régua, eu batia assim e falava assim, fulano, cadê a tarefa? Tipo assim, sabe? E aí eu lembro essas coisas que são muito fortes na minha infância mesmo, porque foi algo que ainda é a Carol de hoje, entendeu? Só que de uma forma madura, enfim. Atualizada, tá Atualizada, aí, né? entendeu? E pois você viu que eu nem bato a régua mais nas mesas. Né? Mas hoje em dia, né? Você não pode dar um beliscando no seu filho. Situação. Verdade. Né? E aí quando começou. Eu lembro. Vocês lembram que esse celular V3 era um celular? Nossa, que tinha o rosa, o preto. o prato. Nossa, era a sensação. Alô? Não, era. Que você abria assim. Hello Moto. Nossa, foi uma febre mesmo. Eu já tive um. Já teve um? Não. Eu tive um V3. E ele tinha uma câmera e aí eu descobri. Meu Deus, eu descobri a fotografia pelo V3. Que massa. E aí, loucura, gente. Que loucura. E isso tem um tempo, porque o Não, V3 tem muito tempo, é muito de antigo. Aí depois dele eu comecei a pedir câmeras pra minha mãe. Câmeras, aquelas câmerazinhas, aquelas quadradinhas. Nossa, mas Aí que loucura, muito tempo. Você fotografou no filme? Não, minha mãe tinha uma câmera, só que eu não mexia nela. Minha tia tinha, na verdade. A primeira câmera que eu ganhei, se eu não me engano, foi uma Cybershot, daquela tinha verde, rosa, várias cores. Lembra sei. qual que é? Lembra essa câmera? Tinha azul, verde, rosa, tinha todas as cores.
Ela é a Sonyzinha, a Sony antiga. Deve ter até hoje lá em casa uma também, assim. Essa é Sony mesmo. Minha primeira se câmera brincar, foi Sony. deve ser essa. E aí eu levava essa câmera pra todos os lugares possíveis. Na escola, você vê, até hoje eu tenho as fotos da escola, do Sério? colégio, dos Olha. interclasses, eu tirava foto de tudo. Que loucura. E é muito E tudo engraçado. aqui em Goiânia, sempre Tudo foi em Goiânia. Sempre foi em Goiânia. Nossa. E aí passou, eu sempre fui muito antenada também com a internet, então teve uma época do Orkut, eu entrei no Orkut, aí eu comecei a entender qual que é o senso de comunidade. Como as coisas são conectadas, né? Caraca, no Nossa, Orkut. Orkut. Vocês lembram que tinham Orkut comunidades no Orkut? Sim. Comunidades, eu lembro que, sim. assim, Orkut depoimento, sério, o Bambambam, você tinha muito depoimento. É verdade, eu sou Era, depois... assim, o Bravo, que tinha muito depoimento, era o... Você era sexy, legal. E o topo é meu. Tipo Vocês lembram assim. aquele negócio do topo é meu? Que você ficava Aham. no topo dos Aham. depoimentos? Não, que loucura, hoje a gente tá ficando velho. Velho. E aí olha que massa. No Orkut tinha as comunidades. Aí tinha uma comunidade que chamava assim, se os meus olhos tirassem fotos. Eu não sei se. Uma galera aí vai lembrar dessa comunidade. Tinham várias comunidades que eu lembro a foto, cara. Era um olho azul assim, tipo com umas formas geométricas assim saindo dele. Cara, muito louco. Minha memória é muito boa pra essas coisas. Minha memória fotográfica. E aí eu entendi o senso de comunidade no Orkut, cara. Porque cada comunidade que chama, tinha os tópicos de discussão embaixo. Não sei se vocês vão lembrar disso. Não, eu lembro. Eu era muito pequeno. Tinha tudo. comunidade Amigos do João Pedro. Eu amo o João Pedro. Pedro. Cara, eu nunca tive uma comunidade, eu amo a Carol. Sério. Não, eu também não. Eu pedi os depoimentos. Deixa E eu o Orkut teve o convite também. Tinha Vocês lembram? convite, Quando o Orkut atualizou, aí tinha um convite igual o Clubhouse. É verdade. Falando nisso, Clubhouse, vocês estão dentro disso aí? Carol tá Sim. viciada. Eu tô viciadíssima no Eu Clubhouse. vou me aprofundar, mas é Muito. o futuro, dizem também, né? Que tá Sim. muita. Eu acho que artistas, não vou começar a falar dele, mas eu acho que é um aplicativo muito bom pra networking e eu acho que deixa as pessoas muito de igual pra igual. É como se todo mundo estivesse começando, entendeu? Isso é muito bom. Bom demais, né? Voltar. E a fotografia. E aí, quando eu tinha 15 anos, uma amiga minha, eu já tinha uma câmerazinha semi. Eu sempre investi em câmera. 15 anos já tinha uma câmerazinha boa já. Minha madrinha tinha me dado uma câmerazinha semi-profissional da Sony. Depois dessa Cybershot eu ganhei essa. Era engraçado, que eu adorava. Cara, eu lembro do barulhinho que essa câmera fazia. Tipo, quando dava um zoom, tipo... Era aquela que não troca lente, né? Não troca lente não. Aí minha amiga queria fazer um book de 15 anos. Ela não tinha condição financeira pra isso. E aí eu falei, não, eu tiro as suas fotos. Aí eu falei, cara, agora eu vou brilhar. Tipo assim, cara, eu lembro... chance. Sai cadeiras, né? Eu acho que eu tinha uma coisa que é muito importante pra criatividade, que as pessoas perderam muito hoje, que é esse senso de diversão, entendeu? Isso foi muito divertido pra mim. Eu peguei uma mochilinha minha, a gente foi fazer essas fotos na Praça Cívica. Presta atenção. Quem mora aqui em Goiânia vai saber. Porque lá tinha, tipo assim, tinha umas paredes coloridas, enfim. Aí tudo que eu podia, sabe quando você tem um repertório tudo bagunçado de referência, uns negócios nada a ver, eu amava RBD, então eu tinha meia calça rasgada, eu fui enfiando tudo dentro de uma sacola. RBD Rebelde. Porque o Gui é novinho. Eu sou... Eu tenho 27 anos. Peguei. Você não pegou Rebelde? Peguei, Ele era mas... pequenininho. Eu era pequenininho. E eu tinha muitas coisas, tipo assim, acessórios, essas coisas, fui tacando tudo dentro da mochila. Peguei ônibus, feliz da vida, peguei um busão pra ir, entendeu? 15 anos? Foi 15 sozinha? anos. Na época não tinha perigo. Não tinha muito perigo igual hoje, não. Enxergava em preto e branco. Não, cara, a gente eu fiz tanta foto dela, eu tinha uma sombrinha colorida, fiz foto dela com essa sombrinha, e foto de minha calça e salto, e no meio da rua. E tipo assim, na minha cabeça eu tava reproduzindo igualzinho as fotos que eu via, que eram umas fotos no top, assim, entendeu? Tipo, você via as fotos aonde? Tinha o Fotolog, Tumblr, Flogão, era nesses lugares. Flogão. Lembra do Flogão? Flogão. Era nesses Nossa, lugares. tá bem, feio. Mas o Tumblr era muito forte, tinha muita coisa no Tumblr, era algo que... E eu tinha uma... Tumblr, ele existe hoje ainda, né? Existe. Pois é, eu acho que eu nunca... E aí foi assim que começou, esse foi o primeiro. Aí assim, como as pessoas começaram a me pedir muito, eu comecei a cobrar R$50, pelo menos pra eu pagar a minha condução, entendeu? R$50 pra tirar várias Como fotos? é que ficou o resultado? Tudo. Cara, ficou bom. Ela tem uma foto e tipo assim, olha tudo que a minha cabeça era pra frente já, porque eu fazia tudo de forma intuitiva.
Então eu falei assim, nossa, eu vou revelar uma foto, dá pra ela. Tipo assim, eu entreguei 700 fotos, editei todas, editei igual a minha cara, né? No Photoscape na época. Nossa. E aí, tipo assim, editei de qualquer jeito lá, entreguei do jeito que eu achava que tava bom. Também? Editava, tinha um computador, porque eu sempre gostei, né? Então, eu mexia muito no Orkut, então eu já tinha isso. Eu fiz umas montagens, entreguei as fotos. Assim, ela amou na época. Não foi nada perto da referência que ela tinha na cabeça, mas por causa da experiência, ela tem que ser forte. Por causa da experiência, ela amou. Tipo, ela não esqueceu. E aí, no dia que eu fui entregar as fotos, eu fui, tipo, toda feliz. Entreguei um porta-retrato pra ela também, com uma foto 15x21, uma foto, assim, num porta-retrato. E ela tem essa foto até hoje. Olha. Então, assim, foi um start. E aí, a galera começou a me perguntar... Por quê? Porque eu não fazia uma coisa normal, tipo, eu era muito exagerada, assim, com as coisas. Eu colocava muito objeto de cena e eu queria testar tudo. Então, assim, eu tinha uma curiosidade por isso muito grande, eu me divertia muito, eu não tinha com quem me comparar. A crise de identidade veio quando eu já estava há 3 anos brincando de fotografia, que foi quando chegaram pessoas no mercado, aqui em Goiânia, muito fortes, e eu comecei, tipo... Não as empresas grandes, mas pessoas igual eu, tipo assim, autônomos, que estavam fazendo um trabalho e se destacando muito, e aquilo ali mexeu muito comigo. Então, eu queria ser igual aquela pessoa. E aí, tudo começou a desandar. Tipo assim, por que pra mim é uma brincadeira e pra ela vive disso, né? Mas e por que a foto dela é tão bonita e a minha não? Aí eu comecei a ter as crises de comparação. Aí eu perdi aquela diversão na fotografia e queria por tudo atingir o resultado dela. Nossa, que loucura, porque hoje essa... obsessão pelo resultado é muito forte. Sim. Sabe? Tipo assim, eu vivo com isso constantemente. De você fazer um vídeo e se diverte e tal, e às vezes você perde realmente a diversão, sabe? Sim. Tipo assim... Totalmente. Igual teve um dia eu tava no trabalho, eu liguei pra Carol. Falei, Carol, preciso ir embora. Preciso sair correndo, o que eu faço? Quando eu fui gravar uma campanha de publicidade pro Fashion Film, e aí a Carol me deu umas dicas lá na hora. Mas exatamente por isso, porque na nossa cabeça... a diversão, assim, acaba, né? E também tem a questão do cliente. Sim. Né? Que tem a São grana rolando. Mas o interessante é que eu acho que você já achou a sua paixão, eu acredito. Você falou que se divertia muito. É isso que muita gente corre atrás, sabe? Tem muita gente, acredito, hoje em dia, que tá... Já abordou isso no negócio, que tá num determinado emprego, determinada função e tá infeliz. Tá ali por causa da necessidade, claro, né? E são poucas pessoas, às vezes, que vivem algo feliz... algo que está realizado e recebendo para isso, entendeu? Verdade. E graças a Deus vocês acham, nós achamos, em nome de Jesus. Foi interessante porque você achou cedo também, né, Carol? Pois é, 15 anos é cedo pra caramba. Cedo. Ou então você tem uma... Nossa, então você tem... 12 anos. Tem um currículo, nossa, eu você pode... acho que a gente pode usar... É algo até um pouco delicado que eu vou falar agora. Mas a nossa história, ela nos aponta os caminhos que a gente pode seguir, entendeu? Então, eu tinha 2 cenários ali, né? Um cenário que poderia ser muito triste para uma criança que ficava o dia inteiro sozinha, que sofreu um abandono de um pai, que viu a mãe saindo para trabalhar e a mãe não pôde ser tão presente quanto gostaria. Porque eu sei que a forma que a minha mãe achou de não deixar a gente passar necessidade foi trabalhando o dia inteiro. Então, eu tenho memórias... Eu até falo com ela às vezes que esses dias... começou a tocar uma música que tocava quando eu era criança e ela saía pra trabalhar. E por coincidência, minha cama tá no quarto dela, porque meu quarto virou um estúdio de gravação, né? Então, a minha cama tá lá e aí, tipo, ela acordou cedo pra trabalhar e o vizinho tava escutando uma música, tipo, igualzinha a música quando eu era criança. Nossa. Eu falei, nossa, parece que eu voltei quando eu tinha 4 anos que a senhora saía e eu ficava com o coraçãozinho apertadinho, porque você tava indo embora. E aí, eu vi que a forma que eu resolvi enxergar a vida... a partir desse cenário, transformou tudo, entendeu? Porque eu poderia ter sido uma criança revoltada, talvez, né? Mas eu preferi optar pelo caminho da criatividade, ou seja, eu posso criar o meu próprio cenário. Soluções, né? Exatamente, Genial. As minhas histórias. E você é filha única? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? Parte da mãe? De mãe. Mãe e pai. A irmã dela é muito massa. E é mais nova, Não, mais velha. E ela também é uma pessoa extremamente, assim, inteligente, criativa. Acho que essa situação forjou muita coisa em nós duas, entendeu? Então, a gente desenvolveu muitas habilidades que talvez se a gente tivesse tudo de mão beijada ou tivesse tudo
sem precisar se esforçar, talvez eu não seria essa Carol de hoje, entendeu? Mas, nossa, muito doido sua história mesmo, acho. Muito legal, massa, né? muito E sua memória é boa, viu? Muito boa. Quando que o mestre do Kung Fu entrou na sua vida? O Sensei. O Sensei, o mestre que te ensinou e que depois é o faleceu. Gustavo, então, aí beleza, eu tive essa crise com essa menina, né? Essa crise de identidade aí. E aí ela me ligou um dia, cara, eu amo essa história, eu acho que eu tenho que contar ela pra sempre. Mas teve um dia que eu fui fazer uma campanha de moda que era com a Rafa Kalimann. E aí, ainda era numa época que ela tava começando a estourar. Mas ela já era muito conhecida aqui em Goiânia. E quem fotografava ela sempre era essa fotógrafa. Só que a outra dona me escolheu. E eu tenho certeza que foi por causa do meu olhar criativo. Acho que ela precisava de uma ideia nova pra campanha. Não precisava só de fotos boas. Então, eu acredito sempre que a minha criatividade foi sempre o meu diferencial. Assim, o que fez com que eu chegasse nos lugares foi a forma diferente que eu vi as coisas. Ou seja, eu nunca vi nada comum. Eu vi algo autêntico ali. Só que eu falei, caraca, meu Deus, era a fulana que é a fotógrafa delas. Dá aquela pressão, né? Muita pressão. Insegurança. Você sabe o que eu fiz? Eu sempre usei Nikon. E eu sabia que a câmera dela era uma Canon. Uma Canon 6D. E eu peguei uma Canon 6D emprestada pra poder fotografar essa campanha. E era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? E aí, você não sabe o que aconteceu? Foi um fiasco. Tipo assim, eu não conseguia operar a câmera direito. Eu perdi um monte de foto, desfoquei foto. Porque tava chovendo e fazendo sol. Porque é o Rio de Janeiro, né? Chove, faz sol e venta. E a luz irregular, eu não sabia usar o flash. Então, tipo assim, eu entrei num surto nessa campanha. Nossa, deve ter sido horrível a experiência. Horrível. Mas olha o que me salvou. Tinha a gente teve uma ideia, a gente criou tudo junto e tal. A ideia de colocar... A Rafa tem um slogan, uma marca que ela sempre fala, espalha a luz. E ela até tem tatuado aqui, espalha a luz. E aí, eu falei assim, cara, porque a gente não... Ela ama praia, então, se a coleção é de fim de ano, se muita gente vai pra praia, se tem vestido fluido, vamos colocar sinalizador na praia. Ideias, menino. E aí a gente fez um vídeo, umas fotos dela rodando e explodiu, viralizou. Foi muito forte essa campanha mesmo. Massa. E assim, vendeu as roupas, tudo, porque as roupas eram muito boas, mas não foi as fotos que venderam. Tipo, se dependesse das fotos do lookbook, tava todo mundo ferrado. Porque eu desfoquei foto, eu tive que levar essas fotos no editor. O editor, tipo, nossa, ele me falou uma frase que foi assim, um destravar na minha mente. Ele falou assim que sobre o tempo das coisas, eu não acelerar a velocidade. Na verdade foi assim, que a direção era mais importante que a velocidade. Aí ele fez uma analogia com os carros de corrida lá. Esqueci a analogia, mas essa frase ficou na minha cabeça. Que tipo assim, não precisa acelerar seu processo. Você pode ir devagar. Porque você pegou isso aqui sabendo que você não tinha repertório pra fazer isso daqui. Você não faz moda. Só que, tipo assim, você achou que era a oportunidade da sua vida. Deu certo. No final de tudo deu certo, mas poderia ter evitado. Mas então, esse foi um trabalho marcante. Foi o primeiro. Eu ia te perguntar, aproveitando o gancho, qual foi o trabalho que mais te marcou? Tipo assim, não te marcou, mas é como se o primeiro trabalho seu que você conseguiu. Que mudou tudo. Exatamente. Cara, eu escolheria. Esse? Teve 3 momentos. Eu escolheria esse primeiro, foi a primeira vez que eu fracassei. Assim, a dona da loja gritava comigo no telefone, a gente perdeu dinheiro, você sabe quanto que eu investi nessa campanha pra você me entregar esse tipo de foto. E aí a outra fotógrafa começou a me esculachar na internet, indiretamente, falando que pelo menos ela não desfocava foto, tipo assim, e aquilo lá mexeu muito com o meu psicológico. Nossa, isso deve ter E aí eu liguei pra menina, pra fotógrafa, falei assim, por que você tá fazendo isso? Para de fazer isso, pelo amor de Deus. Ela falou assim, porque você tem inveja de mim. Nossa. E aí, quando essa frase entrou, o nosso instinto natural é devolver. Eu disse, não, eu não tenho, porque a gente não assume que a gente tem essas coisas, né? Aí, quando ela falou, eu murchei. Traiu, assim, né? Falei, mano, é verdade. E a gente tem dificuldade de assumir isso, porque naquela época eu tinha. E você assumiu? E ela... Eu falei assim... E ela é de Goiânia, essa mulher. Ah, bom, pode entrar. Já pensou? Não, mas a gente conversou depois, a gente super se entendeu, fez as pazes, a gente até se segue no Instagram. Top demais. Tá tudo certo, você vai entrar aqui e vai falar, senta aqui. Uma curiosidade. A Rafa Senta é gente aqui. boa. Muito gente boa. A Rafa Ela é gente boa? incrível. Sério mesmo? Não, inclusive foi a Rafa que salvou minha pele.
Porque ela falou pra dona da loja que tinha amado as fotos, tinha sido uma das melhores campanhas que ela tinha feito, que tava incrível a vibe. Então, tipo assim, na hora que a dona da loja me ligou pra pedir desculpa, depois tinha vendido tudo, ela me ligou, desculpa pelo que aconteceu, a gente tava estressado. A Rafa ligou amou. pedindo desculpa. Ela Ligou. te esculhambou e depois ela veio, né? Caraca. Ligou Eu pedindo atendi desculpa. assim, ó, mais tantos R$1.000, minha filha. Não, nada, porque eu sabia que a pressão de quem vende atacado é muito tenso. Foi uma irresponsabilidade minha. E era uma loja aqui de Goiânia? Ou de Goiânia? Daqui. Aí, beleza, quando ela falou isso, que eu tinha inveja dela, eu comecei a repensar. Eu falei, eu assumi pra mim. Por isso que hoje, quando eu vou falar de comparação, eu falo pras pessoas nunca mentirem sobre o que elas sentem. Porque é o primeiro passo pra mudança. Então, quando eu assumi, eu falei assim, o que eu faço pra mudar isso agora? E aí eu parei de seguir, aí eu comecei... Aí, tipo assim, eu acho que um botão de um follow não muda nada, porque você pode ir lá stalkear a pessoa. Mas quando você tem essa consciência dentro de você, tipo, realmente, eu sinto inveja dessa pessoa, eu queria ter o que ela tem, eu queria o resultado dela. Você não quer modelar ela, você quer o que ela tem, faz mal pra você. E aí, essa chave virou. Então, esse foi o primeiro momento em que eu vi que... eu lembro que quando eu saí da loja da mulher, que as fotos realmente não tinham ficado boas, eu sentei no chão, assim, e eu fiquei com muita vontade de desistir, cara, da fotografia. Caramba! Isso foi, assim, mas eu pensei, mais duas opções. Ou você desiste, bota tudo a perder, ou você ressignifica isso aqui e continua. Isso você já tinha feito... Isso aconteceu no da Rafa. Não, enfim, sim, você já tinha feito faculdade ou não? Tava fazendo? Tava fazendo, no meio da faculdade. E aí, eu fiz jornalismo porque meu sonho... É ser jornalista, era ser repórter esportiva. Esportiva? Não, eu era fascinada em futebol. Mais uma coisa, agora vamos botar ela pra narrar um... assim, ó, que isso, Arnaldo? Imagina ela. Eu quero narrar o jogador. Eu quero ser o jogador em busca dos 3 pontos. Graças a Deus conquistamos. Então ela vai fazer a reportagem no final. Não, mas é assim, porque tipo assim, eu era viciada em futebol, eu era... Você gostava de futebol? Nossa, eu era uma corintiana fanática. Que loucura. Tipo, fanática. E de onde foi o Corinthians? Apareceu o Corinthians? O Corinthians? Eu tinha um tio que é corintiano e eu comecei a assistir os jogos. E aí eu jogava PlayStation, jogava PES. E nossa, eu lembro que... Eu acho que por isso que hoje eu sei acessar tanto o mapa de mundo das pessoas. Porque eu tinha essa necessidade de pertencimento. Então eu ficava andando entre os grupos, né? E aí, uma dessas, eu parei no grupo do futebol. Assim, olha, mas do nada. Mas isso é genial, né? Você sabe, não ficar fechada, né? Exatamente, tem essa... Não, foi muito... Cara, eu amo a minha história, sério. Por mais que ela tenha sido difícil, eu acho muito... Tô achando tá massa, dá um filmão. Assim, quando a Carol estouraram eu não sei se seus seguidores eu quero sabem. um documentário. Seus seguidores sabem dessa situação, de tudo que você... Sabe, Eu não sabia. assim, profundamente. Eu não sabia. Pois é, a gente ia falar de criatividade você de vê. repente, tá aí. Mas é muito doido, né? Você Muito saber, doido. assim, seu conhecimento. Mas você falando dessa questão da inveja, essas coisas, comparação, hoje em dia, o grande mal da sociedade, acredito, dos jovens é o que? A ansiedade, penso eu. Aí, justamente por causa dessa comparação, porque geralmente um amigo tá empreendendo e tá conseguindo alguma coisa, fulano tá, e você fica naquela pressão, meu Deus, eu tô E parado, eu, né? entendeu? E eu, entendeu? Isso é difícil demais. Cara, esse foi o primeiro pilar da identidade, desse curso se chamar identidade, tipo, da mensagem da minha vida ser sobre identidade, porque eu tive muitas crises no meio do caminho, né? E eu sei que pessoas passam por isso também. Agora, o segundo ponto de virada foi quando, depois que isso aconteceu, eu comecei a buscar minhas oportunidades e eu entrei para uma empresa de casamento aqui em Goiânia, que é onde esse amigo meu trabalhava, o Gustavo. E aí, quem quiser ver o trabalho dele, ainda tem o Instagram, é Gustavo Castro Foto, com PH. Gustavo cara, Castro também? É, Gustavo Castro. É parente seu? Não, olha. Aí, cara, ele tinha um olhar tão autêntico, único, ele tinha tanta certeza de quem ele era, assim, no sentido de, artisticamente falando. Cara, uma pessoa que fotografava livre, Meu sabe? Deus, ele é um mestre, velho. É igual Ele é um o mestre do mestre. filme, igualzinho. Mas deve ser bom. E aí, só que ele era bravo, assim, sabe? Ele era mestre. bravo pra ensinar, assim. Sensei. Assim que é, porque hoje em dia você não pode Cara, passar a mão, né? Não, e é engraçado, porque quando ele foi me ensinar a editar, minhas fotos, ele falou assim, ó, depois que a gente fez o noivado da Rafa, que a gente fez o noivado Vocês da Rafa fizeram Karen, noivado? foi. Olha, que beleza. O primeiro, né? Quando ela tava com o Rodolfo. E aí,
E aí, tipo assim, eu chamei eles porque eu tinha consciência que eu não ia dar conta de fazer sozinha. Tipo, era numa boate, à noite, escuro. Eu não tinha nem flash. Eu falei assim, óbvio que eu vou chamar uma empresa de casamento. Vou pensar um pouquinho, né? Aí eu chamei eles. E eles fizeram as fotos, eu fiquei fazendo marketing. Tipo assim, eu tô aqui no noivado, não sei o que. Eu fiz algumas fotos também, mas foram bem poucas. Peguei muitos depoimentos. Peguei depoimento do pai dela que eu usei depois pra mandar pra ela, pra fazer relacionamento, enfim. E aí, no outro dia, eles me chamaram lá na empresa. E aí, quando eu cheguei, tinha uma Nikon D800 na mesa. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, não acredito que eu ganhei uma câmera dessa. Tipo, na época, essa câmera, eu acho que era R$8.000. Nossa. E R$8.000 pra mim era 8 milhões. Não, mas na época você fala em 2015. 2015. E hoje ainda R$8.000 pra mim ainda é muito dinheiro, não, tá? já exatamente, é complicado, não é fácil. Mas não é 8 milhões, não é 8 tá. milhões. Ué, hoje em dia é 800 reais por aí. Né? É porque a perspectiva era diferente. Sim, claro. E aí beleza. Aí quando eu cheguei lá e eu vi aquela câmera, meu olho chegou tipo assim... Brilhou, viu? Aí eles falaram assim, essa câmera é sua, a partir de agora você vai trabalhar aqui, mas você vai ter que pagar ela. Aí eu... Tanto. Aí eu disse, não, porque vamos fazer o seguinte, a gente quer ter uma proposta, a gente quer que você trabalhe aqui, que você pague essa câmera com seus freelas, todo final de semana a gente vai te pagar um valor, você pode ir aqui pro escritório, trabalha aqui, e vai ter um curso de vivência com a gente. Cara, a melhor coisa da minha vida foi ter trabalhado nessa empresa. Que massa. E aí o Gustavo, ele me ensinava assim, ó. Ele falava assim, ó, você vai fotografar com essa câmera, né? E eu usava uma Canon 60D, então foi um puta de um salto, assim, você não tá entendendo. De qualidade, né? Nas imagens e tal. E aí, quando ele foi me ensinar a edição que ele fazia, parecia que eu tava em Nárnia, assim, ó. Eu ficava assim, ó. E aí eu fazia errado, aí ele... Putz, cara, mas você é burra? Tipo assim, não, desse jeito. Aquela pressão. Mas Ele é o sensei purinho, mano. Você vai fazer uma coisa e toca o braço. Nossa, mas tá uma bosta. Tipo assim, eu fico imaginando, as pessoas não aguentam mais ouvir uma pressão dessa. Só que na hora eu não tava nem aí. Eu falei assim, Gustavo, você tava muito exigente, tipo assim. Não me feria isso, não. Na verdade, então me ensina a fazer o certo, senão é o bonzão. Desse jeito. De novo. Bravo. E a gente tinha esse relacionamento, e aí ele foi me ensinando e foi refinando aquilo. Só que o bom é que, tipo, ele era muito ousado nas edições. Se vocês entrarem no Instagram dele, vocês vão ver que eram cores muito fortes, às vezes muito vivas, muito escuras, e não era muito a minha vibe, então eu fui trazendo um pouquinho da Carol, colocando personalidade naquilo ali, e cresci muito nessa empresa, fiquei lá 1 ano. Depois que eu saí de lá, eu comecei a migrar pros nichos que eu já tenho hoje, que são, que eu acredito, que são os ensaios internos, e os ensaios femininos também, né, também internos. Casamento, não, parei. Parou. E aí, assim, eu acho interessante falar que o terceiro ponto foi quando eu saí de lá. E quando eu fui arriscar, e eu arrisquei, eu endividei. E aí eu entrei em depressão. E aí eu fiquei... Se questiona, né? Não, eu tive vários problemas. Eu endividei muito alto. Então, aí eu me vi na mesma situação, lá, sentada no meio-fio da loja da mulher. Tipo, ou você desiste agora, ou você faz alguma coisa. E eu tava, assim, jogada no sofá, as coisas atrasando... as edições atrasando, tudo dando errado, tava virando tudo uma bola de neve, eu sem força pra nada, saindo demais e enfiando a cara na bebida e fazendo tudo que é instintivo do ser humano quando tá em desespero, só que não é a melhor opção. Exatamente. E aí teve um dia que eu falei, cara... É a mais fácil, né? Lamentar, negociar... Ou você resolve sua vida agora, ou você rodou. Exatamente. E aí foi quando teve a terceira e última virada, que eu acho que foi o que deu o último impulso pra eu ter maturidade, né? E foi exatamente nessa fase também que eu conheci Jesus, tipo, foi bem nessa virada assim mesmo que eu conheci Jesus. E eu lembro que eu tive uma ideia de fazer uma campanha com as meninas e fiz uma promoção, um ensaio. E eu usei meu networking, que era tudo que eu tinha naquele momento. Então, acho que isso entra muito quando a gente tá falando de criatividade, você procurar soluções criativas para as coisas. Porque quando você... Eu entendi, eu falo assim, cara, não tenho credibilidade no mercado, tô com tudo atrasado, não tenho gestão, cresci sem base, tudo desmoronou, meu escritório ficou pela metade, nem a soleira da porta eu tinha dinheiro mais para comprar. E eu falei assim, cara, a única coisa que eu tenho agora é networking. Então eu preciso usar isso. Que é muito importante. Muito importante. E eu passei uma vida toda construindo, entendeu? Eu já tinha o quê? 8 anos de carreira nessa fase, eu acho. Então eu já havia construído networking em todos os grupos. Porque eu sempre fui essa pessoa que conversava com a galera do futebol, do sertanejo, alternativa e tal.
E como o sonho de ser repórter tinha se esvaído por água abaixo, eu formei, tava fazendo TCC nessa fase ainda, pra você ter ideia. Nossa, a loucura da minha mais vida. difícil ainda. Aí o que aconteceu? Eu falei, se move. E quando a gente dá um primeiro passo, parece que as portas começam assim, ó, a se abrir. Porque você saiu de um lugar, você colocou o olhinho pra fora ali da areia movediça e viu alguma coisa, entendeu? Você viu a luz no final do túnel. Exatamente, foi exatamente isso. E as portas começaram a se abrir, porque aí eu fiz a promoção, deu muito certo. Com as meninas e tal, com as blogueiras, eu fotografei todas as blogueiras que eu conhecia de graça, e aí estruturei uma campanha, foi quando eu entendi o que era a força de um projeto, né, e aí fui até o final com isso, conheci Jesus nessa época também. Nessa mesma época eu fui pra São Paulo fazer uma campanha de moda com uma amiga minha, a Mayara, do Closet da Mai, e a gente fez uma foto na Starbucks, e eu marquei Starbucks Brasil. E a Starbucks Mundial entrou em contato comigo, comprou minha foto. Gente do tipo céu! assim, por $600. $600? Rica! Depois de 600 libras? Meu Deus, mas como que você... Dólares. Como você teve acesso? Mas você já era um pouco grande no Instagram. Já era um pouco. Sim. Só que eles procuram, por exemplo, a equipe de marketing deles, eu acho, trabalha procurando fotos que encaixem nas campanhas através das localizações. Tipo, eles entram lá, vamos ver o que a galera tá postando no Starbucks Brasil. E por Jesuicidência, eu tinha escolhido o café que eles estavam precisando de uma foto. Gente, e ninguém conseguia passar mensagem. E a foto era exatamente uma mulher segurando a Mayara, né? Segurando o copo. E não aparecia o olho dela. Só a boca e ela olhando pela janela, assim, com a luz de janela, que já é minha luz, né? Nossa. E aí, tipo assim, eles perguntaram várias coisas. E foi com a câmera? Foi com a câmera. Eles perguntaram assim, o que você pensou quando compôs essa foto? O que você acha que ela tava pensando enquanto tomava o café? Tipo, qual que é a mensagem que você quis passar? Tipo, nossa, eles perguntaram um monte de coisa. Não, mas numa Starbucks, minha filha, que top. Mundial. Assim, né? Tipo, você foi sem pretensão nenhuma, tirou a foto e você vai sair bate na marcando porta. Hoje em dia deve ser fake, assim, você deve até... Não, Deus. Quando eu abri, eu falei, eu tava de manhã, eu falei, nem, eu falei, cara, nem, esses fake mandando mensagem em inglês. Aí a Ana, não é fake, Carol, é verdade, tipo assim, eles estão querendo comprar a sua foto. Aí o quê? Né? Nossa, assim, é um upzão que você... $600, você comprou 2 casas. Cara, $600. 2 carros, uma cara, se fosse hoje, eu tava milionário. Mas é verdade, então assim, foram essas 3 viradas que me deram um impulsionamento. E aí dessa época pra frente eu coloquei o pezinho no chão e comecei a construir uma marca. Amém. Deus Galera, deu 6 horas. Você tá brincando? Qual que é o nome do seu personal? Tô falando sério. Lohane, ó. Hoje... Mas vamos encerrar, né? Vamos ter que encerrar com a Carolina, mas depois a gente volta aqui e bater um papo sobre criatividade, né, Carol? Porque hoje foi só a história, mas hoje foi curiosidade. Não, eu também curiosidade. Eu não conhecia. Entretenimento. Eu não conhecia. Você tava olhando atento, né? Eu tava todo mundo aqui assim, mas realmente sua história é muito massa mesmo. Tipo assim, tudo que aconteceu, você viu, a sua... Assim, você não caiu de paraquedas na fotografia, Sim. Você conquistou eu tô mais em choque que teve um Sensei. O Sensei é igualzinho do filme, mano. É o Gustavo. Só falta você falar que ele te ensinou a passar o pano no chão do jeito que você pegar a câmera. Não, mas tem uma coisa que ele fazia que ele me ensinou muito. Oh. Que quando ele tava no casamento, por exemplo, eu tava aqui conversando com ele, e aí eu trocando ideia, não sei o que, e o reflexo dele, cara, me ensinou tanta coisa. Porque do nada ele tava aqui, ele fazia assim, tirava uma foto. Porque o reflexo dele enxergava as coisas assim. E aí, será tudo bem? Tu não falou. Era isso, cara, ele fazia isso. E eu ficava assim, falando... Como eu admirava muito ele, eu observava tudo que ele fazia. Massa. Entendeu? E eu falava assim, cara, vou modelar esse cara eternamente, tipo assim. E era bom porque a personalidade dele não tinha nada a ver com a minha, entendeu? Mas o jeito dele fotografar... É realmente. Pensa num Sensei pra você ver se não é igualzinho. O cara, tipo assim, meio rabugento, né? Rabugento. Mas assim, muito massa. A gente podia ter conversado mais... Pode não? Lohane. Vamos encerrar isso aqui, depois eu volto. Compromisso é compromisso. Compromisso é compromisso. É isso aí. Sim, ainda tem o tempo de pegar os arquivos agora. Muito massa. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Foi bom. Foi um podcast com entretenimento. Curiosidades. Curiosidades da Caroline Castro. Eu espero que não tenha nenhum erro nos arquivos, né? Em nome de Jesus, a voz vai estar perfeita. Mas é isso aí. Então, galera, valeu. Obrigada mesmo pelo convite. Nossa. Muito obrigado, Carol. Você vai voltar, né? Com certeza. Ainda mais esse cenário maravilhoso. É isso aí. Então, um beijo pra vocês. Até mais. Falou. Falou. Fluiu, você viu? Deixar a gente ficava aqui 3 horas conversando aqui.